Ora, muito boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Se estiverem tudo bem com o som, façam um sinalzinho. Ok? Bom, muito bem-vindos a esta apresentação científica de uma tecnologia que está a mudar vidas em muitos países e com milhões e milhões de pessoas. O meu nome é Augusto Ferreira, eu tenho 55 anos, sou economista, sou empresário também e eu próprio sou uma dessas pessoas. Há cerca de um ano e meio, mais ou menos, um amigo meu contactou-me, partilhou comigo a informação que nós vamos partilhar hoje com vocês sobre esta tecnologia e fez sentido para mim porque estava com uma vida, com uma qualidade muito, muito baixa. Eu tenho artrite reumatoide há cerca de 21 anos e estava já numa fase bastante adiantada, onde eu tinha muitas limitações, muitas dores, e sem dúvida nenhuma que esta tecnologia veio mudar tudo isso. E hoje em dia eu vivo uma vida perfeitamente normal, sem dores, sem limitações, vivo uma vida plena, com a alegria e com a sensação de ter sido abençoado com uma segunda oportunidade. Desde aí que a minha missão é fazer com outras pessoas aquilo que fizeram comigo também, é fazer conhecer esta tecnologia, porque, quem sabe, poderá também mudar a vida deles, como mudou a minha. Felizmente, muitas outras pessoas se juntaram a mim nesta missão e hoje o que nós vamos fazer é, sem dúvida nenhuma, passar-vos a informação necessária para que conheçam a tecnologia, para que conheçam o X39 e possam decidir se realmente esta tecnologia também vos pode ajudar a cada um de vós. Antes de falarmos sobre o produto, eu penso que também é importante nós falarmos da empresa que está por detrás deste produto e também das próprias pessoas que estão por detrás da empresa. E falando da empresa, a empresa chama-se LifeWave, é uma empresa americana, uma empresa de tecnologia avançada e que procura melhorar a saúde, o bem-estar, a beleza e a longevidade de todas as pessoas que encontra. E pretende fazer isto sem o recurso a drogas, opioides, injeções ou qualquer substância química. A nossa tecnologia é uma tecnologia patenteada e aproveita o poder da terapia da fotobiomodulação para melhorar a saúde de todas as pessoas a nível celular. Os resultados que são vistos e que são sentidos são absolutamente surpreendentes. A LifeWave começou a operar em 2004, portanto, como podem perceber, não é uma empresa que abriu há meia dúzia de dias ou de anos, já é uma empresa com 20 anos de operação. Neste momento já distribui em mais de 80 países e tem 12 armazéns espalhados em todo o mundo, tem comunicação institucional em mais de 10 línguas, que obviamente a língua portuguesa é incluída, está num rápido crescimento, é das empresas com o crescimento mais rápido em todo o mundo nesta indústria e, só para que tenham uma ideia, ela passou de uma faturação de 20 milhões para 430 milhões só nos últimos 3 anos. E obviamente que o produto que nós vamos falar hoje tem uma influência absolutamente determinante neste crescimento. Já temos mais de 3 milhões de pessoas que utilizam esta tecnologia com resultados impressionantes e que, desta forma, acreditam nesta grande tecnologia e nesta missão de podermos ajudar outras pessoas a melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. E o que nós queremos é exatamente isto: ajudar pessoas a viver melhor e encontrar pessoas que depois façam exatamente a mesma coisa que nós. Os nossos produtos são produtos únicos, estão protegidos exclusivamente por patentes, o que quer dizer que não pode haver outras empresas a fabricar exatamente a mesma tecnologia que nós temos. São produtos que estão comprovados por mais de 80 estudos clínicos, pesquisas que são feitas por várias universidades, vários pesquisadores independentes, vários laboratórios e
cada vez mais nós temos especialistas, médicos, cientistas que promovem e aconselham, inclusivamente, a nossa tecnologia. Falando das pessoas que estão por detrás, tanto da LifeWave como da tecnologia que a LifeWave produz, temos aqui este senhor que eu vos quero apresentar, que é o Dr. David Schmidt. Ele é o criador desta tecnologia, é o fundador da empresa, é o CEO da empresa, é uma pessoa extraordinária, é um cientista que tem mais de 130 patentes registadas no seu próprio nome e, por exemplo, já foi premiado por 2 vezes na área da tecnologia pelo Hall of Fame International. E, portanto, fazendo esta primeira abordagem em termos da empresa e das pessoas que estão por detrás desta tecnologia, eu quero passar diretamente para o nosso produto estrela, o X39, provavelmente já ouviram falar, a pessoa que vos indicou para estar aqui hoje, com certeza que vos transmitiu que tínhamos uma tecnologia e muitíssimo inovadora que se chama X39 e, sem dúvida nenhuma, que é uma revolução em termos do tratamento e da abordagem à nossa saúde através das células terminais. O timing para fazer isto é um timing absolutamente perfeito, porque cada vez faz mais sentido uma abordagem holística à nossa saúde. Depois da pandemia, depois do Covid, faz também cada vez mais sentido e nós podemos chamar o X39 como um reativador de células estaminais. E todos vocês podem ajudar-nos também a partilhar esta tecnologia com todo o mundo, ao mesmo tempo que tiram os benefícios deste produto absolutamente fantástico. Hoje nós vamos fazer esta explicação de uma forma um bocadinho mais profunda e mais científica e temos aqui connosco hoje temos o prazer de poder contar com a ajuda de duas profissionais de saúde que eu vou passar já de seguida a apresentar. Temos connosco a doutora Teresa Pires e a doutora Susana Marques. E eu preferia, que se calhar era mais fácil, em vez de ser eu a apresentá-las, preferia talvez pedir a cada uma delas que se apresentasse e dissesse a todos nós o que é que elas fazem em termos profissionais e pessoais também. E se calhar começava pela doutora Teresa Pires. Teresa, podes-te apresentar aqui aos nossos convidados, por favor? Claro que sim. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite a todos. Bom, antes de mais, desejar-vos a todos um excelente ano de 2025, não é? Na verdade, hoje é a primeira vez que estou aqui oficialmente online, e gostava de vos desejar a todos um ano de 2025 maravilhoso, que todos possamos concretizar as nossas resoluções de ano novo ao longo do ano, porque acho que isso é importante para todos nós. Ora bem, eu sou Teresa Pires, sou psicóloga e hipnoterapeuta. Toda a minha área profissional é dedicada à saúde mental e em março de 2023 foi-me apresentada a LifeWave. Inicialmente, eu liguei-me a esta empresa pelo produto, pelas características deste X39, porque na altura foi o que me foi apresentado, foi o X39, embora a empresa depois tenha outros produtos, outra tecnologia, mas foi por este produto que eu me apaixonei. E porquê? Porque eu percebi que poderia introduzir esta tecnologia na minha prática clínica e que iria beneficiar muito os meus pacientes em todas aquelas questões que estão relacionadas com a depressão, com a hiperatividade, com o autismo, e que trazem depois muitas questões associadas como distúrbios alimentares, distúrbios de sono, e em todas essas patologias associadas, eu poderia efetivamente beneficiar as pessoas com o uso do X39. E foi por isso que me associei a esta empresa
e cujos resultados têm sido enormes ao longo deste tempo. Vai fazer 2 anos em março que me dedico a esta atividade e é um prazer enorme estar aqui a falar e a apresentar-vos esta tecnologia mais uma vez. Muito bem, obrigado, Teresa. Então passamos a palavra à doutora Susana Marques. Susana, estás por aí? Olá. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Eu primeiro vou-vos perguntar se está visível a minha imagem. Sim, senhora. Muito bem. Porque voltou a dar-me o problema que deu no domingo, e então, mas se deixarem de me ver, passam a ouvir-me só, não é? Portanto, Exatamente. quero começar também por desejar um excelente ano de 2025. Espero que este seja aquele ano para todos nós, não é? Estes são os meus votos. E estou aqui nesta empresa, na LifeWave, desde julho de 2023, há cerca de 1 ano e meio. Eu sou profissional, eu digo, de medicina integrativa, porque eu fui estudante de Direito e, num ato de loucura, já no final do curso, fui fazer uma licenciatura na área da medicina tradicional chinesa, já exerço há 20 anos, e durante estes 20 anos acabei por fazer uma especialização em microscopia de campo escuro e ozonoterapia. E daí a denominação da medicina integrativa, que vale o que vale, mas para vos explicar que o meu trabalho no dia a dia é analisar o corpo como um todo e utilizar estas ferramentas, nomeadamente, e aqui que é importante focar isto, digamos assim, durante estes 20 anos, devido à medicina tradicional chinesa, eu trabalho com laser há muitos anos. E a fototerapia é algo que faz parte da minha prática clínica há 20 anos. Faço este ano 20 anos de exercício. E a minha entrada na LifeWave tem alguma ligação aí, como é óbvio, quando me apresentaram esta tecnologia e como, para aqueles que já estão a trabalhar com o X39 sabem que utilizamos pontos de acupuntura, para aqueles que não sabem vão ouvir hoje a explicação, e quando esta tecnologia me foi apresentada, realmente foi para mim, digamos que curioso, tive logo uma curiosidade muito grande de tentar perceber como é que esta tecnologia iria ativar os pontos de acupuntura. E realmente foi algo que se tornou de tal maneira importante na minha vida que desde 2023, não é, de julho, não deixei mais esta tecnologia, porque realmente, e penso que a Teresa e eu vos vamos explicar, realmente esta tecnologia funciona e ativa através da fototerapia estes pontos de acupuntura. Muito bem, obrigado pela vossa introdução. Eu, se calhar, vou-vos pedir uma ajuda preciosa para, digamos, esclarecer os convidados e as pessoas que estão aqui hoje para que entendam e que possam ter uma ideia muito, muito clara sobre o que é esta tecnologia, como é que ela funciona e também, claro, quais são os efeitos que podem ter no nosso organismo. E eu, se calhar, fazia já uma pergunta para a Susana, porque eu, quando fiz a introdução da empresa, referi que tirávamos partido de uma tecnologia de fotobiomodulação. E eu recordo-me quando ouvi esta explicação a primeira vez, eu próprio pensei, pá, isto é um palavrão enorme, deve ser uma coisa complicadíssima, deve ser preciso tirar aqui um curso de engenharia aeroespacial. E se calhar pedia-te, Susana, que explicasses a toda a gente o que é esta coisa da fotobiomodulação. Eu vou tentar fazer uma explicação muito simples, porque é importante simplificarmos esta tecnologia para que todas as pessoas percebam que não há aqui nenhuma necessidade de um conhecimento científico para a utilização desta tecnologia e, utilizando o palavrão, como tu disseste, Augusto, e muito bem, se eu for aprofundar a fotobiomodulação, iríamos ter que estar a explicar como é que ela funciona biologicamente no organismo, mas isso não importa. De uma forma muito simples, porque fotobiomodulação, digamos que é uma denominação científica, mas de uma forma muito simples, fotobiomodulação é uma área da fototerapia. Ou seja, se nós
olharmos para a própria palavra, para o palavrão, fotobiomodulação, ou seja, modelar o bio, o nosso organismo, através da luz. Ou seja, simplesmente que quando estimulamos a pele com luz, podemos causar uma reação específica. É só isto. E é isto que nós vos vamos explicar quando vos explicarmos como é que utilizamos o X39. É estimular a nossa pele com luz, ou seja, modelar o nosso corpo com luz, provocando uma reação específica. E quando digo uma reação específica, é porque nós damos muitas vezes o exemplo do sol, não é? E se pensarmos no sol, o sol provoca uma reação específica, que é o quê? A elevação da vitamina D, não é? E esta reação específica provocada pela luz na nossa pele é devido o tipo de luz que utilizamos. É só isso. Eu, por exemplo, como vos falei há bocadinho, no laser estimulo aquele ponto de acupuntura ou aquela zona da pele com uma determinada comprimento de onda e um determinado tipo de luz. Normalmente, a fototerapia só utilizamos a luz vermelha e infravermelha. Mas aquilo que nós temos que entender ou perceber, para entender esta tecnologia, Augusto, é só saber que a luz estimula a nossa pele, provocando uma reação específica e que vai depender do tipo de luz, do tipo de onda, do comprimento de onda, nós vamos conseguir atingir um tipo de resultado específico ou aquele resultado, esperamos nós, que pretendemos quando estamos a utilizar essa luz. Espero ter sido simples, Augusto, e que tenham percebido. Sim, sim. Portanto, podemos considerar um tipo de fototerapia que é uma coisa, digamos, comum e já usada há séculos, diria eu, não é? Inclusive, Exatamente. eu lembro-me quando, já não sei qual dos meus 3 filhos nasceu, na maternidade ele ficou assim um bocadinho amarelo. As enfermeiras diziam que ele tinha icterícia. Patrícia. E o tratamento foi exatamente colocá-lo debaixo de uma luz especial e através da luz, digamos que o problema foi resolvido. Ou Portanto, seja, estamos a falar exatamente disto, de uma fototerapia, não é? exato, Augusto. Ou seja, no caso do teu filho, nós vamos estimular a pele com luz para atingir um determinado objetivo. Nós queremos provocar que o corpo tenha uma determinada reação, uma resposta a esse estímulo da luz. No caso das bilirrubinas elevadas, das icterícias, a luz que é utilizada é óbvio que é estudada e por isso é que nós chamamos, digamos que fotobiomodulação, é o nome científico, não é? Fototerapia, como tu disseste muito bem, é a escolha dessa luz, dessa frequência e dessa onda. Mas o importante é sabermos aqui que estamos a falar de uma tecnologia que já é, como tu disseste muito bem, estudada há centenas de anos e utilizada. Não é algo que foi de repente escolhido aqui ou que inventado, não é? Há aqui uma base científica. É uma terapêutica que tem estudos científicos, que se sabe na ciência que se tu estimulas a pele com aquela onda e com aquela luz, tu consegues atingir um determinado objetivo e resultado, que é aquilo que vai acontecer com o nosso X39. Muito bem, muito bem. Obrigado, Susana. Bom, eu também na minha introdução também referi-me ao X39 como um reativador de células estaminais. Eu se calhar agora ia pedir à Teresa que nos explicasse um bocadinho, afinal, qual é a importância de termos as nossas células estaminais ativas. Teresa. Ok, obrigada, Augusto. Bom, as células estaminais são uma das estruturas mais importantes do nosso corpo, não é? E como eu costumo explicar muitas vezes, o envelhecimento é um processo contínuo, não é? Nós nascemos, no dia em que nascemos, começamos um processo de envelhecimento. No caso do ser humano, o cérebro humano é o último órgão a ficar completamente formado e só está no auge das suas capacidades, digamos, de todas as suas faculdades,
por volta dos 25 anos, mais ou menos. A partir do momento em que o cérebro está completamente formado para o processo de crescimento, ou seja, dos 0 aos 25, o organismo humano está em desenvolvimento nas várias fases, não é? Teve origem numa célula estaminal, quando o óvulo e o espermatozoide se encontraram no processo de fecundação, e a partir daí uma célula estaminal deu origem a duas, duas a quatro e por aí sucessivamente. E as células estaminais estão em todas as estruturas dos nossos órgãos, das nossas veias, das nossas artérias. Elas são fundamentais e têm um papel crucial. Então, até aos 25 anos nós estamos em desenvolvimento, em crescimento, e a partir dos 25 anos nós começamos o processo de envelhecimento. E as células estaminais são as únicas células que não participam no processo da apoptose celular. Durante o sono, por isso é que nós, e já falaremos disso mais a seguir, durante o sono ocorre o processo da apoptose celular. É quando as células se regeneram, é quando o organismo passa por vários processos de limpeza, antioxidação, e as células, algumas delas diariamente, alguns milhares de células todos os dias morrem e dão origem a novas células. As células estaminais não participam nesse processo porque elas vão ficando inativas. Estima-se, a ciência, através dos estudos que tem feito nos últimos anos, tem-nos dito que por volta dos 30 anos nós temos apenas cerca de 50% das nossas células estaminais ativas e aos 60 anos entre 7% a 9%. O que é que acontece? Sendo estas células tão importantes, porque elas têm a capacidade, aliás, a função delas é mesmo reparar e regenerar lesões, tecidos, é a mesma função da célula estaminal. Ela tem a capacidade de identificar as células que estão doentes, elimina essas células doentes e vai se regenerar com células do órgão ou da artéria ou da veia, do local onde há uma lesão, e vai se regenerar com as células desse órgão, dando origem a células saudáveis. Esta é a função principal das células estaminais. E, portanto, elas são efetivamente muito importantes, e daí que nós tínhamos aqui no X39 efetivamente algo que não existe na medicina integrativa, como a Susana já falou. A medicina integrativa abrange várias técnicas e vários quadrantes da ciência. Cada vez mais as pessoas estão a perceber que será através da medicina integrativa que nós vamos capacitar o organismo humano para a autocura, a autorregeneração, não é? Não vamos falar aqui em cura porque o corpo tem a capacidade de se autorregenerar. E esse é o processo que nós temos que falar aqui. É que através deste X39, no seu processo que nós vamos explicar agora, quer eu, quer a Susana, vocês percebam que as células estaminais é uma das vertentes, uma das características que o X39 confere ao organismo para que ele atinja uma capacidade de autorregeneração e de reversão da idade celular. E, portanto, daí que realmente as células estaminais sejam tão importantes. Exatamente, exatamente. Eu quando ouvi isto pela primeira vez não fazia ideia que aos 30 anos já só tínhamos cerca de 50% das células estaminais ativas. Isto é quase um milagre das células estaminais e o drama das células estaminais, não é? Exatamente. Elas são tão importantes, mas por outro lado, com a idade vamos perdendo a sua atividade. É verdade, mas também é importante percebermos que, por vezes, também podemos chegar aos 30 anos e se calhar ter ainda menos do que 50%, porque depende muito, não é? Se o organismo tem uma patologia mais grave,
como é, por exemplo, o teu caso, não é? Que o teu caso é conhecido a nível nacional, digamos que todos os químicos que muitas vezes nós somos sujeitos através da medicina e que são necessários naturalmente, não é? Porque nós precisamos da medicina convencional para diagnosticar e muitas vezes precisamos dos medicamentos, eles são importantes também, não é? A questão é que depois, muitas vezes podem acontecer efeitos secundários que podem agravar, digamos que a percentagem de células estaminais pode ser ainda inferior, dependendo naturalmente de como nós estamos ao nível da saúde. Exatamente. Uhum. Bom, obrigado, Teresa. A Susana, há pouco, quando falou da fototerapia e mais propriamente da fotobiomodulação, indicou-nos que através da luz era dado um estímulo ao nosso organismo para ter, digamos, uma resposta ou uma reação biológica. E eu quero perguntar à Susana exatamente qual é a resposta biológica dada pelo nosso organismo ao estímulo especificamente do X39. O que é que acontece quando nós estimulamos o nosso organismo através do uso do adesivo X39? Liga o microfone, Susana. Susana, tens o microfone desligado. Ficaste sem pio. Eu desligo para não haver nenhum barulho do lado de cá. Embora não há aqui nenhum barulho, mas pronto, é por uma questão de respeito. Ora, como tu disseste muito bem, Augusto, a fototerapia é realmente só o estímulo da nossa pele e à procura de uma reação. E aqui, no X39, como é claro e óbvio, ele vai estimular. O que nós pretendemos com o uso do X39 é obter uma resposta, ou pelo menos o Dr. David Schmidt, quando desenvolveu esta tecnologia, compôs este adesivo, ele é composto por nanocristais, por açúcares, por informação também frequencial específica para que quando entre em contato com a nossa pele, recebe a nossa luz, o nosso infravermelho, e vai ativar através dos receptores da nossa pele, passa uma informação ao nosso cérebro e estimula a produção de um peptídeo natural. Ou seja, ele foi produzido e é nesse sentido que nós sabemos que ele emite resultados no nosso organismo, elevando um peptídeo do nosso organismo, que é uma molécula natural que todos nós temos, Augusto, que vai, não sei se queres que eu explique já isso, é claro que Eu gostava que tu também explicasses porque que este peptídeo é tão importante e porque que, ao aumentar a sua produção, os efeitos que nós temos visto através de testemunhos de milhões de pessoas, os efeitos são tão impressionantes. Qual é a importância realmente do peptídeo de cobre ou do GHKCU no organismo humano? Portanto, quando nós então colocamos o X39 e o Dr. David Schmidt intencionalmente pretende que este peptídeo, que é uma molécula natural, seja elevada, há um motivo específico, porque há muitos anos, mais ou menos na década de 70, que se começou já a utilizar este peptídeo de forma injetável, de forma oral, através de comprimidos. Também há espumas que estimulam este peptídeo. E porquê? Porque este peptídeo tem várias funções importantes no nosso corpo. Nós também vamos deixando de ter este peptídeo funcional da mesma maneira como a Teresa nos explicou e muito bem, como as células estaminais. Há uma ligação entre uma coisa e outra, ou seja, com o envelhecimento nós vamos tendo este peptídeo cada vez menos funcional, digamos assim, não é? Mas como ele é extremamente importante em várias funções do nosso organismo, a LifeWave produziu este adesivo, o X39, para o manter elevado. Porquê? Se nos reportarmos aos anos 70, dos primeiros estudos que temos deste peptídeo, estão muito ligados à regeneração da pele, à cicatrização de feridas. Ele sempre soube que era
maravilhoso no combate à inflamação, são conhecimentos de há muitos e muitos anos, pelo menos há 50 anos. Depois, como é uma molécula que tem vindo a ser estudada ao longo destes anos, foi-se percebendo também que tem a capacidade de aumentar o nosso colagênio, e como o colagênio é uma das proteínas mais importantes do nosso corpo e é extremamente estruturante, também percebemos o benefício de manter este peptídeo elevado. É claro que se nós produzimos mais colagênio, vamos ter uma pele mais saudável, mais bonita, mais firme. Pronto, isto são todos os resultados que nós sabemos através da ciência deste peptídeo. Percebemos também, com os estudos científicos, que o GHKCU vai também proteger, primeiro que tudo, as nossas células do corpo, e percebeu-se então que, quando conseguimos manter este peptídeo elevado durante muito tempo, vamos conseguir então regenerar, reativar as células estaminais e conseguir aquilo que há pouco a Teresa nos estava a explicar, tirar benefício disso. Ou seja, manter este peptídeo elevado é extremamente importante por vários fatores, porque, como vos disse, pela capacidade que ele tem de recuperar a pele, de cicatrizar, de baixar a inflamação, de aumentar a proteína do colagênio, que é extremamente importante, todos os processos que nós podemos considerar de regeneração e de rejuvenescimento têm implícita esta molécula que é o GHKCU. Portanto, nós conseguimos, através da utilização da nossa própria luz, ou seja, da fototerapia, elevar esta molécula tão importante que é o GHKCU. E ao mantê-lo elevado, conseguimos, primeiro de tudo, estes benefícios e depois, com o uso contínuo, reativar as células estaminais e tirar proveito da reativação das células estaminais em tudo aquilo que a Teresa já nos explicou, não é? Porque com o passar da idade nós envelhecemos e reativar as células estaminais é, no meu entender, a cereja no topo do bolo desta tecnologia. Muito bem, obrigado, Susana. Então podemos considerar que o GHKCU é uma substância importantíssima no nosso organismo e que será, digamos, o aumento da sua produção o responsável por todos os efeitos, ou pela maior parte dos efeitos, que nós podemos ver, podemos sentir quando usamos esta tecnologia. Falando em efeitos, eu gostava que me ajudassem aqui também a explicar um bocadinho os efeitos principais, porque também não podemos estar a falar neles todos, mas nós sabemos que alguns deles são praticamente testemunhados por muitíssimas pessoas. Eu queria-vos perguntar, eu sei que vocês utilizam esta tecnologia na vossa prática clínica. Queria-vos perguntar primeiro porquê que decidiram incluir a tecnologia e o X39 digamos, junto dos vossos pacientes, e quais é que são os efeitos que vocês esperam alcançar com a utilização do X39. Se calhar começamos com a Teresa. Teresa. Ok. Bom, Augusto, muito rapidamente, eu já disse e costumo dizer sempre que eu, antes de me juntar à LifeWave, eu estudei muito esta tecnologia, eu tive acesso aos estudos, eu pedi informação, fiz um estudo sobre o cientista, sobre o Dr. David Schmidt e a forma como ele se posiciona relativamente à medicina integrativa. E claro que depois, digamos que a minha primeira preocupação foi perceber como é que esta tecnologia ia funcionar ao nível da neurociência, não é? A minha especialidade, portanto, a minha prática clínica é sobre saúde mental, portanto, como eu costumo dizer, às vezes em brincadeira nas apresentações, eu trato daqui para cima, a Susana trata daqui para baixo, não é? Então, foi nisso que eu me centrei. Eu queria perceber
como é que, porque ao nível do cérebro, por exemplo, quando nós falamos sobre células estaminais, nós falamos sobre células tronco neurais, não é? Elas têm uma denominação diferente, embora o conceito é o mesmo, não é? Portanto, são células tronco. E eu centrei-me aí. Então eu queria perceber de que forma, portanto, eu sabia que o GHK estava já muito estudado pela ciência, ao nível oncológico, inclusivamente, como a Susana já referiu. É um peptídeo extremamente importante no organismo e eu tentei perceber como é que ele iria atuar e qual seria o efeito de reativarmos as células estaminais e que melhorias é que eu poderia ter, por exemplo, numa depressão, num caso do autismo, numa hiperatividade, num Parkinson, num Alzheimer. Portanto, estas são, digamos que é o principal leque de situações com o qual eu me deparo diariamente e, portanto, foi desta forma que eu estudei. Quando eu percebi que, efetivamente, ao nível do reequilíbrio neurológico de toda a atividade química e elétrica, que é estimulada pelo GHK e depois pelas células tronco neurais, eu ia ter resultados que, claro, naturalmente iam beneficiar muito os meus pacientes. E, ao longo destes meses todos, eu tenho efetivamente esses testemunhos, não é? Muitas vezes nós temos testemunhos de pessoas com depressão, com autismo, que se disponibilizam para os dar. Eu, por exemplo, tenho poucos, foram muito poucos os pacientes, porque muitas vezes as pessoas ainda têm algum receio e não gostam de se expor, e eu naturalmente que não exponho, porque eu estou obrigada a sigilo profissional, não é? Como é lógico, e portanto não exponho os meus pacientes, mas eu tenho inúmeros resultados em melhoria muito rapidamente, de controlar, por exemplo, e conseguir pôr uma pessoa a dormir melhor, baixar os níveis de ansiedade, regular a produção de neurotransmissores e a partir daí, lentamente, começar a dar alguma qualidade de vida às pessoas, o que depois naturalmente se reflete na vida diária delas. Muito bem. Susana, explica-nos lá porque é que tu decidiste usar esta tecnologia, na tua prática clínica e o que é que tu tens visto em termos de resultados e de efeitos. Ora, a minha prática clínica é basicamente aquilo que eu vos estive a falar do GHKCU. Porquê? Eu trabalho com medicina integrativa há 20 anos e na medicina integrativa, não tanto no início da minha vida como agora, não é? Mas hoje em dia nós já atendemos em consulta todo o tipo de patologias. Ou seja, hoje em dia as pessoas já procuram muito estas consultas para trabalhar para tratar desde uma psoríase a um joelho desgastado. Como eu vos disse no início, eu faço ozonoterapia médica, ozono há 10 anos e trabalho muitas doses articulares. Portanto, eu fui testando o X39 em termos práticos. Eu, quando entrei em julho de 2023, o primeiro teste que tive, ou o primeiro resultado que tive do X39 foi na minha mãe. A minha mãe é uma doente de fibromialgia e eu coloquei o adesivo na minha mãe, ainda nem sequer conhecia a tecnologia. Eu estudei a tecnologia, ao contrário da Teresa, eu não fui estudar antes. A tecnologia chegou a mim e eu, pura e simplesmente, como vos disse no início, como era para colocar em pontos de acupuntura e estava a fototerapia, era algo que eu dominava, pensei, bora lá praticar, vamos experimentar, pensei eu. Respeitei a pessoa que me levou a tecnologia e coloquei na prática. A resposta da minha mãe foi imediata, na redução da dor. A minha mãe ao quinto dia não tinha dor. E aí sim, com o resultado que foi tendo nos pacientes, comecei a tentar entender de uma forma mais profunda o que é que estava a acontecer no organismo dos meus pacientes. O que é que tinha acontecido na minha mãe. Posso-vos dizer que aí então cheguei àquilo que é o peptídeo GHKCU. Eu, das primeiras coisas que percebi foi que este adesivo, o X39, e convido toda a gente a usá-lo nesse sentido, independentemente de as pessoas
não terem a possibilidade de perceber que uma célula estaminal está a ser reativada, porque quando uma célula estaminal está a ser reativada e, por exemplo, percebe que uma célula do fígado, não é? Imaginemos, eu estou a usar o adesivo, uma célula do meu fígado está doente, a célula estaminal é reativada, vai lá e a célula é renovada. Eu não sinto nada aí, não é? Eu estou a ter um benefício do X39, mas não consigo ver, não é? No caso da dor, no caso da inflamação, no caso de uma psoríase, por exemplo, de uma depressão, embora eu compreendo quando a Teresa diz que trabalho muito o corpo para baixo, mas é óbvio na minha área, trabalho muitas depressões e depressões profundas. E eu consigo perceber quando há um sintoma, o X39 é maravilhoso, porquê? Porque como ele leva o BH-KCU, e isto é a minha prática no dia a dia, eu vejo de uma forma muito rápida, vi no caso da minha mãe, como é que, se não, eu elevei o peptídeo, eu acabei por obter um resultado anti-inflamatório no corpo daquela pessoa. Ou seja, aquilo que vos estivemos aqui a explicar, e é importante que as pessoas percebam isto, Augusto, quando falamos na elevação do peptídeo, quando falamos na reativação das células estaminais, é aquilo que eu e a Teresa, e não é preciso ser profissional de saúde, é aquilo que todos vocês que estão aqui e que me estão a ouvir, não é? E aqueles que possam ouvir esta gravação, é aquilo que todos vocês vão ter. Não é preciso ser um profissional de saúde. É claro que eu tenho que te responder, Augusto. Eu posso dizer que na prática, como faço ozonoterapia, há uma coisa que eu vos quero dizer, e tenho dito muitas vezes, existe um antes do uso do X39 e um depois do uso do X39 na minha prática clínica, por exemplo, no ozono. Eu se faço ozono num joelho a um paciente e coloco os adesivos da LifeWave, a recuperação daquela pessoa é muito mais rápida do que se eu usar só a ozonoterapia. E eu já faço isto há 1 ano e meio. Como é óbvio, eu testei isto nas 2 clínicas onde trabalho, não é? Porque eu precisava de ver, realmente, eu sabia pelos estudos científicos que eu ia levar o peptídeo, que eu ia reativar as células estaminais, mas eu tive, como é óbvio, como profissional, senti na prática. Mas eu desafio a todas as pessoas que nos estão a ouvir, não é preciso. Tu és uma prova disso, Augusto. Tu utilizaste e dizes muito bem, não sabias nada da tecnologia, não te preocupaste em saber, a única coisa que te preocupou foi: eu utilizei, deixei de ter dores da minha artrite, vou passar esta palavra aos outros da mesma maneira. Não temos que entender como. Agora, aquilo que eu vos tenho de dizer aqui é que realmente, no dia a dia, sem dúvida, eu tanto utilizo numa psoríase, como numa dor articular, como numa insónia, por exemplo, ela é maravilhoso para colocar as pessoas a dormir. Ou seja, eu reativo as células estaminais e levo o peptídeo praticamente. Eu aconselho todas as pessoas a usarem, é o que eu faço. Depois as pessoas decidem se querem continuar ou não, porque ele é muito sistémico, ele é realmente um tesouro. Não sei se me empolguei, Augusto, mas eu adoro a tecnologia. Não, mas tens razão para te empolgar, porque sem dúvida a minha vida também se pode dividir em antes do X39 e depois do X39. Isso aí não tenho qualquer dúvida. Nós sabemos que o X39 foi, digamos, criado com a intenção de ser um produto de prevenção e de reversão da idade, mas além de todos os efeitos visíveis, não é, que tu falaste muito bem, também começamos a perceber que tem efeitos em pessoas que têm desafios, que têm problemas, que têm situações de variadíssimos tipos e que, através da utilização desta tecnologia, começam a testemunhar mudanças e melhorias absolutamente incríveis, e eu sou, sem dúvida nenhuma, um desses casos. Vou só apresentar muito rapidamente os efeitos, os tais chamados efeitos visíveis. Eu acho que não vale a pena nós detalharmos muito tudo isto, porque vocês já explicaram muito bem. Uma das coisas que as pessoas relatam muito é que se sentem com mais energia, com mais disposição, com menos fadiga, o que é muito importante para o nosso dia a dia. As pessoas relatam que dormem melhor, com mais qualidade, um sono mais profundo, o que quer dizer que quando acordam realmente descansadas e prontas
para enfrentar mais um dia. A nível da dor, eu acho que todas as pessoas que têm esta situação e este desafio, quase todas elas relatam um alívio bastante dramático e rápido da própria dor. Em termos exteriores, a redução das rugas, que tem a ver com o incremento do peptídeo de cobre e o aumento da produção do colagênio, vai ter também esses efeitos. Crescimento do cabelo, muitas pessoas relatam, e inclusivamente mais cabelo com a cor original. Isto para pessoas que já têm os efeitos da idade na cor do seu cabelo, começam a relatar que, além de terem mais cabelo, ele começa a nascer com a cor original e mais forte também. Em termos de rendimento esportivo, temos também muitíssimos efeitos. A eliminação das cicatrizes e de estrias também é relatada por muitas pessoas. Eu próprio tenho em casa o exemplo da minha mulher, que fez 3 cesarianas, portanto, são 3 cortes no mesmo sítio, e tinha ali, digamos, um tecido mais grosso, mais duro, mais escuro também, e que neste momento praticamente não se nota. Okay? E também, claro, cicatrização de feridas, às vezes feridas bastante feias ou não, mas que através desta tecnologia a cicatrização é feita muito mais rapidamente e basicamente, como temos estado aqui a falar, tudo isto vai resultar não num anti-envelhecimento, mas, de certo modo, numa reversão da nossa idade, através da reversão da idade celular e que depois se vai manifestar em termos exteriores, em termos estéticos, etc. Eu agora, se calhar, ia-vos pedir só que, também de uma forma muito, muito rápida, resumíssemos aqui aquilo que são as informações que nos são dadas pelos estudos clínicos, e como eu disse, há mais de 80 estudos clínicos em relação a esta tecnologia. Se calhar pedia, Teresa, podes detalhar um bocadinho mais, mas com alguma rapidez. Já estamos aqui um Exatamente. bocadinho com o tempo contado. Nós falamos demais, não é? Um Bom, bocadinho, um bocadinho. isto é muito simples e nós basicamente já falámos tudo. Normalmente, quem conduz estas reuniões pede-nos sempre para nós podermos ser rápidas, não é? Por causa das questões do tempo, mas nós empolgamos e dá sempre nisto. É muito rápido, é muito fácil. O tratamento aconselhado é entre 3 a 6 meses. Nos primeiros dias, cerca de 4.000 genes começam a ser reativados. Está provado através dos estudos científicos que estes são alguns dos principais. Nós temos cerca de 25.000 genes no nosso corpo e cerca de 4.000 são reativados. Entre eles, o que reativa as células estaminais. Com 6 semanas de utilização, há então maior equilíbrio cerebral. Através da estimulação do sistema nervoso central, como eu já expliquei há pouco, diminuem os sintomas do TSPT, a ansiedade, a depressão, há uma regulação ao nível dos neurotransmissores. Com os 3 meses de utilização, começa-se a verificar então, através do incremento do colagênio e da elastina, a melhoria na qualidade da pele, nas rugas, no crescimento do cabelo e um aumento da integridade do sistema musculoesquelético. Com 6 meses de utilização, um dos últimos estudos que foi feito, verificou-se que 14 de 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em cerca de 8 anos após o uso continuado do X39 por 6 meses. Ora, isto o que é que nos diz? Diz que através da utilização do X39 com tudo aquilo que já explicámos, do incremento do peptídeo, que depois eleva o sistema imunitário, reativa as células estaminais, com toda a ação antioxidante, cicatrizante, anti-inflamatória, vai provocar, vai estimular o organismo a uma regeneração celular muito mais saudável. E quando as células têm energia, quando elas estão bem nutridas e se regeneram de uma forma mais saudável, naturalmente que vão estar a dar uma juventude, uma jovialidade e uma saúde ao corpo, não é? Que normalmente nós não teríamos. E, portanto, daí que esteja provado que
o uso do X39 reverte efetivamente a nossa idade celular. E, portanto, é muito, basicamente é isto, muito rapidamente, Augusto. Muito bem, obrigado, Teresa. Mas olha, uma tecnologia tão avançada, com estes efeitos tão extraordinários, isto provavelmente era de supor que fosse muito difícil e muito complicado de utilizar. Mas o que é facto foi outra coisa que me entusiasmou muito, é que isto é facílimo e toda a gente consegue perfeitamente utilizar. Pode explicar como é que se usa esta tecnologia? É muito fácil, o pegar nesse pequeno adesivo que está aí na mão dessa senhora, não é? Hum? Colocá-lo na sétima, Aqui? exatamente, colocá-lo na sétima cervical ou 2 dedos abaixo do umbigo. Estes são 2 dos pontos da acupuntura que o Dr. David Schmidt aconselha a que se use. No entanto, ele pode ser utilizado em qualquer ponto do corpo. Imaginem que têm uma dor no ombro, vocês podem colocá-lo no local da dor. Podem inclusivamente falar com algum profissional de saúde, porque David Schmidt utiliza pontos de acupuntura, e vocês podem pedir a um profissional de saúde que vos indique onde é que é um ponto. Todos os pontos utilizados na tecnologia da LifeWave são pontos de acupuntura. Claro que temos muitos mais, não é? E pode ser colocado em qualquer ponto do organismo. Utiliza-se durante 12 horas, de preferência durante o dia, ou seja, durante a nossa atividade. E eu digo isto porque temos alguns profissionais que muitas vezes trabalham durante a noite, não é? Fazem turnos. Então, devem usar o X39 no seu período de atividade. Pode-se usar mais do que um em simultâneo, e tem apenas uma condição para se usar: beber muita água. E porquê? Primeiro, o nosso organismo já necessita de água, naturalmente. Nós devíamos todos adequar a quantidade de água ao nosso peso corporal. Segundo a nutrição funcional, os senhores devem beber 1 litro de água por cada 30 quilos de peso, e as senhoras 1 litro de água por cada 25 quilos de peso. Ora, nós sabemos que muitos de nós não cumprem com a quantidade de água, mas a água é fundamental, porque o incremento do peptídeo, a regeneração celular, toda a limpeza e desintoxicação do nosso organismo e dos nossos órgãos precisam de água. E, portanto, e é água, não é chás. Vocês podem beber chá, mas não se esqueçam que chá é água com mais qualquer coisa. Então, é aguinha pura, de preferência uma água viva, não é? Que vamos ter em breve. Mas, portanto, beber muita água, não há aqui mais nenhuma condição, e experimentem, usem e abusem do X39. Exatamente. Olha, eu se calhar para terminar esta apresentação, vou fazer uma pergunta que não está aqui no nosso alinhamento, e se calhar vou dirigi-la à Susana, mas tu também podes responder. E uma vez que nós estamos numa época de gripes e constipações e de viroses e tudo e mais essas coisas todas, aliás, ouvi há pouco tempo na televisão hospitais que estavam encerrados porque não tinham capacidade para receber mais pessoas, porque a afluência deste tipo de problemas era tão grande que eles já não tinham capacidade para mais. E, portanto, eu queria vos perguntar, nesta altura, especificamente, qual é a importância de nós usarmos o X39 e esta tecnologia em relação à nossa imunidade. Augusto, eu vou sempre dirigir-me ao guia HKCU, não há hipótese. Porque quando tu elevas todas as capacidades do teu organismo, o facto de ele ser anti-inflamatório é algo que nós passamos que é só baixar a dor. Nós achamos que um processo, quando falamos num anti-inflamatório, é só reduzir a dor. Não é. Há muito mais aí. Mas porque senão estaríamos aqui a noite toda, vou só dar um exemplo. Quando usamos o X39, é muito comum passarmos a dormir bem. É um dos testemunhos que temos muito. Mesmo a pessoas que tinham insónia deixam de ter, ou muitos testemunhos que temos tido é que, realmente, quando deixo de usar o X39, percebo que o meu sono é mais reparador. Nós sabemos que durante a noite é quando nós fazemos o nosso processo da chamada apoptose, não é?
E não é só pelo facto de termos uma melatonina funcional, é porque realmente a melatonina funcional faz com que determinados fatores anti-inflamatórios sejam reativados e tu passas a conseguir combater melhor outras coisas. E outra coisa muito direta, para não nos alargarmos, a Teresa disse aqui muito bem que ele reativa mais de 4.000 genes. E entre esses 4.000 genes estão genes específicos como anti-inflamatórios, são processos que ele reativa que torna com que o corpo se faça capaz de se autorregenerar. Ou seja, quando falamos em autorregeneração, em capacidade de cura natural, sabemos perfeitamente que usar o X39 permite que tu vás responder a uma invasão que te vá acontecer, não é? No corpo, se tu lidas com o vírus, mas estás a usar o X39, tens determinados genes ativados, tens um sono mais reparador, sem dúvida, Augusto, que vais conseguir combater tudo aquilo que te ataca de uma forma mais eficaz. E também, e muito importante, porque se passas a ter as tuas células estaminais reativadas, não é? Depois de 3 meses de uso no mínimo, atenção meninos, tu vais ter, se passas a ter o aporte das tuas células estaminais reativadas, tens com certeza mais uma capacidade muito grande de combater qualquer invasor que te venha bater à porta. Muito bem. Obrigado, Susana. Se calhar só para terminar, eu vou aceitar aqui uma pergunta, porque já estamos aqui um bocadinho em cima da hora. Temos aqui o Miguel Cristel. Podes responder à última pergunta, podemos responder à última pergunta porque Ok, todas as outras já foram respondidas. ok, está bem. Então Há a aqui- pergunta é: numa situação de cirurgia ao joelho, reconstrução de ligamentos, o que recomendam? essa área da Susana, vou deixá-la responder. Nós temos um protocolo maravilhoso que é, vou entrar um bocadinho aqui nos outros, mas é usar o X39 temos que usar sempre. Se usar só o X39 e conseguir e perceber, porque eu não sei a idade da pessoa, não sei o grau de desgaste que tem, pode ter um, ou dois, ou três, ou quatro, depende do desgaste que existir aí. Agora, o que eu vejo mesmo nos maiores desgastes num grau 4, eu utilizo o protocolo da glutationa, do AEON e da carnosina acima do joelho, usando o X39 na cervical. Suplementação. É muito importante o colagênio, que falámos aqui, mas neste caso oral, e uma vitamina C lipossomada. Se fizer este protocolo, convido a vir dar o testemunho daqui a uns meses, porque vai com certeza ter um excelente resultado. Já agora, reforçando aqui um pouco aqui a pergunta do Miguel Crist, Crist, Cristel, Miguel Cristel, no caso de uma doença autoimune como é a esclerose múltipla, a Elizabeth já referiu muito bem para falar com a pessoa que o convidou, mas se tiver alguma dúvida, num caso desta patologia convém sempre juntar, nós aconselhamos outros protocolos, e peça ajuda nesse sentido, porque há efetivamente excelentes resultados em que é sempre o X39, como a doutora Susana referiu e muito bem, mas depois, no caso da esclerose, pode utilizar a carnosine, a glutationa, que vai potenciar e ter certamente melhores resultados nessa questão. Não é, Susana? Sim, é importante que as pessoas usem o X39 porque Exato. tudo o que for diagnóstico, o X39, meus amigos, é para nós rejuvenescermos de uma forma natural, é para pessoas saudáveis, é para nos tornarmos mais ativos. Questões patológicas é importante falarem com um profissional de saúde que conheça a tecnologia, porque há muitas coisas a serem analisadas, se a pessoa dorme, se não dorme, e nós estamos aqui para falar de uma tecnologia que é para toda a gente usar. Portanto, não é preciso colocar em questões sobre patologia. Já agora, só para encerrar, toda a gente pode usar. Falando só aqui numa questão específica, só não usa uma pessoa que esteja a usar imunossupressores durante o tempo em que está a usar um imunossupressor, porquê? Quando usamos um imunossupressor, nós estamos a dar uma informação ao nosso sistema imunitário, digamos,
usamos o imunossupressor para debelar o nosso sistema imunitário, ou seja, para ele não estar forte e capaz de rejeitar um órgão que foi transplantado. Portanto, se usarmos imunossupressores porque fomos transplantados de algum órgão, não usamos o X39 durante esse tempo. Se usamos imunossupressores, no caso desta pessoa que nos questionou, porque tem uma doença autoimune, pode usar o X39 à vontade. É aquilo que é importante que saia desta reunião, que toda a gente pode usar o X39, à exceção de se estiver a fazer um imunossupressor porque foi transplantado de algum órgão. A partir daí, usem o uso do X39. Numa situação específica, recorram a um profissional de saúde. Está bem? Exatamente. Digamos que há 3 situações onde não é recomendada a utilização do X39, não é? No caso de alguém que esteja a fazer tratamentos oncológicos, nomeadamente quimioterapia e radioterapia. No caso que a doutora Susana referiu de alguém que recebeu um transplante de algum órgão e também no caso de senhoras grávidas. Tirando estas 3 situações, toda a gente pode e deve utilizar o X39. Vou encerrar esta apresentação dizendo a toda a gente que, de facto, o presente é desde já luminoso, porque o facto de termos uma tecnologia que utiliza a nossa própria luz para mudar vidas é de facto algo de extraordinário, e quando nós mudamos vidas estamos também a ajudar a mudar o mundo. O futuro, esse também é absolutamente brilhante, porque como a doutora Teresa e a doutora Susana referiram muitas vezes, é muito importante termos uma boa nutrição, uma boa suplementação, e também é importante bebermos água, mas também uma boa água. E nesse sentido, a LifeWave, ainda este ano, vai, digamos, introduzir soluções para estes dois aspectos, e soluções, mais uma vez, utilizando tecnologias inovadoras, tecnologias patenteadas, que irão também ajudar não só a melhorar a saúde de cada pessoa, sem drogas, sem químicos, mas também vai ajudar a melhorar a sua vida de um modo geral. Resta-me agradecer imenso aqui a ajuda, o apoio da doutora Teresa Pires, da doutora Susana Marques, nesta nossa missão, neste nosso propósito de levar esta informação a todo o mundo. Espero que tenham ficado bastante esclarecidos. É normal que restem dúvidas, que haja alguma pergunta que queiram fazer, é perfeitamente normal. Comigo aconteceu exatamente a mesma coisa, mas se é esse o caso, então não deixem de falar com a pessoa que vos convidou, façam-lhe as perguntas que têm que fazer, ele saberá dar-vos a resposta ou saberá quem é que vos pode dar esta resposta, e acima de tudo agradeçam-lhe pelo facto de eles se terem lembrado de vocês, porque sem dúvida nenhuma a vossa vida pode mudar como mudou a minha. Não sei se Teresa, Susana, querem Nada. dizer alguma coisa? Obrigada a todos Não? mais uma vez Então pela pronto, vossa sendo assim, presença. muita Beijinho a saúde, todos. muita luz, beijinhos e Beijinho, abraços. fiquem bem, sejam felizes. Boa noite. Boa Beijinho. noite.